No vídeo de hoje eu vou mostrar um álbum que completou 39 anos do seu lançamento agora no início de março. Um álbum que entrou no Grammy Hall of Fame, um álbum que é um dos mais vendidos no mundo e também é o mais vendido dessa banda. Estou falando desse álbum aqui, ó. U2 The Joshua Tree, esse box de 20 anos, comemoração de 20 anos do lançamento desse álbum, que infelizmente só foi lançado em CD, mas como as pessoas me pediram bastante por mensagens privadas e até alguns comentários aqui no canal, eu decidi trazer esse box em CD, que é muito bacana, que a gente vai ver hoje aqui. Roda a vinheta. The Joshua Tree, esse álbum espetacular do U2, que é o mais vendido da banda e também é um dos mais vendidos no mundo inteiro, né? Esse álbum que agora no início de março de 26 completou 39 anos do seu lançamento. Mas antes de mostrar o box por dentro e também falar sobre as gravações, nós precisamos voltar ali no ano de 1985, ali em meados de 85, em julho, né? Quando a banda estava finalizando ali a turnê do álbum The Unforgettable Fire e estava participando do evento Live Aid, aquele evento grandioso que teve apresentações de vários artistas dos mais diversos estilos. Ali naquele evento, Bono se aproximou e fez amizades com grandes nomes da música, né? Como Bob Dylan, Mick Jagger, né? Muita gente famosa. E aí, durante esse evento, e logo após esse evento, na verdade, em agosto de 85, o Bono foi convidado pelo Steve Van Zandt para participar de um álbum anti-apartheid. Mas quem é Steve Van Zandt? Steve Van Zandt é o guitarrista da banda do Bruce Springsteen. Ele estava ali gravando um álbum anti-apartheid chamado Sun City. Bom, Bono ali conheceu ali o Mick Jagger, Keith Richards, Bob Dylan, e eles apresentaram para o Bono a música americana, o blues de raiz, né? E Bono ficou ali apaixonado, né? Até porque ele já estava, né? A banda toda já estava apaixonada pela América, justamente porque todas as turnês, né? Todo ano que a gente passava ali fazendo turnês nos Estados Unidos, eles passavam de 5 a 6 meses nos Estados Unidos, né? Então ele estava adorando ali a América e queria conhecer um pouco mais da música americana. E mais tarde ele até falou que o próprio U2 não tinha assim uma identidade de raiz de alguma música, seja irlandesa ou americana, porque o U2, na verdade, ele veio daquele punk britânico do final dos anos 70, né? Então nessa época, né, ali no final de 85, foi a época também que Bono começou a descobrir as músicas tradicionais irlandesas, tanto é que ele gravou ali uma participação na banda folk irlandesa, Clannad, né? Ele gravou uma música também para eles. Então ali foi meio que uma redescoberta musical para o Bono, né? Bom, as músicas do álbum The Joshua Tree começaram a ser ensaiadas a partir de novembro de 85, na nova casa que Larry Mullen Jr., o baterista, tinha comprado, né? Então nessa época eles começaram a ensaiar os primeiros acordes de Without a Doubt, Red Hill Mining Town, Trip Through Your Eyes, Woman Fish. Bom, eles só gravaram demos nessa época, né? E logo ali em janeiro de 86, eles foram convidados a participar de um programa da televisão irlandesa onde eles apresentaram duas músicas que até então eram inéditas, né? Que foi o caso da Trip Through Your Eyes e da faixa Woman Fish, que até hoje essa faixa Woman Fish não apareceu na versão de estúdio. Até hoje não há registro dela, se há ou não registro de estúdio. E a Trip Through Your Eyes, uma música que estava com a letra ainda inicial, então que muita coisa foi modificada até o lançamento do álbum, né? E eles ainda chegaram a apresentar mais uma música, que foi a Knock on Heaven's Door, do Bob Dylan, né? Ali um cover para esse programa de televisão. Mas as gravações realmente se iniciaram ali em janeiro de 86. E foi até mais ou menos ali outubro, novembro de 86, sabendo ali que os últimos meses, né, de novembro de 86 a janeiro de 87, foi exatamente para fazer os overdubs, as mixagens e tudo mais. O que aconteceu? Uma das primeiras faixas que a banda começou a trabalhar foi a faixa Heartland. Heartland é uma faixa que apareceu muito mais tarde no álbum Heartland Run.
E essa faixa Heartland, na verdade, ela já vinha sendo trabalhada no álbum The Unforgettable Fire, mas por via das dúvidas ela não estava realmente pronta e a banda resolveu retrabalhar ela para tentar incluí-la no álbum The Joshua Tree. Mas foi o que aconteceu, a banda chegou a preparar para o álbum The Joshua Tree 30 músicas. 30 músicas. Na época, eles chegaram até a dizer que eles tinham a pretensão de lançar um álbum duplo, onde o disco 1 seria músicas mais voltadas assim para as músicas tradicionais americanas, né, uma coisa assim mais blues, e o disco 2 seria uma coisa voltada mais para o lado europeu, né? Então muitas dessas músicas que foram engavetadas acabaram aparecendo como B-sides, né? Que foi o caso da faixa Sweetest Thing, que eles queriam colocar no álbum The Joshua Tree, mas eles viram que não se encaixava ali no álbum, mas depois eles disseram que se arrependeram de não ter trabalhado ainda mais na música para poder entrar no álbum. Bom, esse álbum, na verdade, quando chegou ali, num determinado período, eles tiveram que ficar parados durante 2 meses, as gravações pararam por 2 meses, porque a banda foi convidada a fazer uma pequena turnê, uma turnê meio beneficente, né, chamada Conspiracy of Hope Tour, em parceria ali com outros artistas, né, como The Police, Bob Dylan, né, várias celebridades ali da época, né? E tinham várias causas ali em questão, né? Eles chegaram a fazer um concerto ali na Irlanda a favor dos desempregados irlandeses, né, que foi o Self Aid. Também participaram ali dos shows ali nos Estados Unidos. Foi uma turnê bem curta, mas eles tiveram que parar durante 2 meses para fazer essa pequena turnê aí beneficente, né? E eles voltaram ali com tudo, com as gravações do álbum The Joshua Tree. Chegou ali no final, em outubro, né? Eles viram que tinham que parar por ali, porque senão o álbum não ia ser lançado na época que eles estavam pretendendo, que era em dezembro, justamente para pegar aquela época do Natal de 86. Mas o álbum só foi realmente lançado só em março de 87. Bom, eles fecharam então aquelas 11 músicas principais que eles tinham que fechar, e logo depois que eles fecharam as músicas, né, mandaram o álbum para a gravadora, eles retornaram para o estúdio para poder finalizar aquelas outras 19 músicas que eles estavam pretendendo colocar no álbum, que na verdade o álbum era para ter 30 músicas, que eu falei que era duplo, né? E algumas delas eles chegaram a terminar, que entraram como B-sides, que é o caso da Luminous Time, Walk Through the Water, né? Então eles ali fecharam algumas músicas para poder entrar como B-side. As outras, né, aparecem nesse álbum, nesse box pela primeira vez, que é o caso da faixa Birdland, que na verdade eles fizeram uma regravação do que eles tinham gravado naquela época e colocaram o nome como Wave of Sorrow, entre parênteses, Birdland, né? Esse álbum é um álbum belíssimo, muitos artistas dos mais diversos estilos já regravaram músicas desse álbum. Podemos contar aí, por exemplo, com o próprio Johnny Cash, que já regravou With or Without, Chris Cornell e Pet Shop Boys, que já regravaram Where the Street Have No Name, a própria banda de metal Sepultura e Queensryche chegaram já a gravar a faixa Bullet the Blue Sky, assim como o Anthrax também já gravou a faixa Exit, e muitos outros. Aretha Franklin, por exemplo, gravou a Still Haven't Found What I'm Looking For. Então muita gente famosa dos mais diversos estilos gravou esse álbum, e é um álbum que, na minha opinião, é um dos melhores do U2 junto com Achtung Baby. Bom, eu quero mostrar para vocês agora esse álbum por dentro. E se vocês quiserem, é só deixar nos comentários aqui abaixo se querem ou não que eu mostre em breve o box de 30 anos de Joshua Tree, que eu também tenho ele por aqui. Bom, então vamos ver esse álbum por dentro? Vamos lá. Bom, então essa aqui é a caixa The Joshua Tree do U2, esse box comemorativo de 20 anos do lançamento desse grande álbum, né? O mais vendido da carreira do U2. Como vocês podem ver, é um box que não é em vinil, ele é apenas em CD. Só foi lançado, na verdade, em CD, né? Numa edição muito limitada, né? Então aqui está a capa do box, bem parecida com a capa do CD. Aqui a parte de trás, que nos fala o que tem dentro do box, né? O álbum propriamente dito, um CD de áudio de bônus e mais um DVD de bônus também. Então vamos abrir ele aqui. Bom, ele vem embalado num plástico e vem com esse adesivo aqui que eu guardei, né? Dizendo que é uma edição limitada, apresentando CD duplo,
um DVD, um livro e mais 5 fotografias, né? Umas litografias, né, propriamente dito, né? Áudio remasterizado com B-sides e faixas inéditas, né? Nunca antes lançadas, né? E o DVD contém material ao vivo, documentário e raros vídeos, né? Vídeos raros, bem legal. Bom, logo aqui de cara a gente se depara com um livro, que eu vou deixar para o final. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra embalagem aqui, nessa cor marrom claro, que aqui vem as litografias bem bonitas. Como vocês podem ver aqui, são fotografias da época do Joshua Tree, né? A gente tem aqui uma foto da banda ao lado da árvore de Josué, no deserto. Aqui uma foto do Bono com Adam Clayton. Aqui uma outra foto do The Edge com Larry. Aqui uma outra foto do Bono, né, pensativo ali. Engraçado que ele tá com o cabelo meio parecido da época do Unforgettable Fire, né? E aqui uma foto sozinha do Bono ao lado da árvore de Josué, né? Joshua Tree. E o papel dessas litografias é um papel muito bacana, pessoal. Um papel de qualidade mesmo, né? Bom, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos CDs. Aqui é o CD do álbum, né, remasterizado. Como vocês podem ver, é um álbum Gatefold, bem interessante, né, parecido até com o álbum original em vinil, né, o lançamento original em vinil, né. Aqui o selo é um selo preto. Como vocês podem ver, as faixas são Where the Street Have No Name, I Still Have Found What I'm Looking For, With or Without, Bloody Blue Sky, Run to Stand Still, Red Hill Mining Town, In God's Country, Trip Through Your Eyes, One Tree Hill, Exit e Mother of the Disappear. Bom, e aqui está a contracapa com aquela foto igualzinha que tem na contracapa do álbum, né? Bem legal. Aqui nós temos o álbum bônus, né? Também Gatefold, apresentando aqui uma outra foto que até então não tinha visto, né? Nunca tinha saído antes desse lançamento, né? Então aqui nós temos as faixas Luminous Times, Hold On To Love, Walk to the Water, Spanish Eyes, Deep in Your Heart, Silver and Gold, Sweetest Thing, Race Against Time, Where the Street Have No Name, Single Edit, né? Todas essas faixas são os B-sides, né? Então a gente ainda tem Silver and Gold da versão do Sun City Album, Beautiful Ghost Introduction to Songs of Experience, que na época foi uma música inédita, né? Exclusiva para esse lançamento, Waves of Sorrow, Birdland, Desert of Our Love, Rise Up e Drunk Chicken America. Todas essas aí, faixas inéditas, né? Aqui está o nosso selo, diferente do álbum original. É um selo mais voltado para a cor marrom clara, né? Bem interessante isso aqui. E a contracapa é uma outra foto da banda aqui no deserto, né? E o outro álbum que nós temos aqui é um DVD bônus. Aqui também contendo uma outra foto da banda, também Gatefold, né? E ele contém o show de Paris de 87, né? Infelizmente, o U2 tem essa mania de não lançar os shows na íntegra, né? Aconteceu isso com a Azul TV, né, em Sydney, onde eles esqueceram ou não quiseram colocar uma faixa ali, né? Trying to Throw Your Arms Around the World. Aconteceu também com a 360, que eles também não colocaram ali a faixa de abertura, né, a Brief. Aconteceu também no Slane Castle, ali onde eles também não colocaram a Mysterious Ways, acabaram botando ela como bônus. E aqui também eles não colocaram o início do show, né, que eles começavam o show tocando um cover da faixa Come On Everybody, né. E aqui nós temos as faixas I Will Follow, Trip Through Your Eyes, I Still Have Found What I'm Looking For, MLK, The Unforgettable Fire, Sunday Bloody Sunday, Exit, In God's Country, Electric Cool, Bad, October, New Year's Day, Pride in the Name of Love, Bully the Blue Sky, Run to Stand Still, With or Without You, Party Girl e Forte. Né, filmado lá no hipódromo de Vincennes, em Paris, 4 de julho de 87. Ainda veio com um documentário, Outside America, que é um documentário filmado nos Estados Unidos durante a turnê, e ainda tem 2 videoclipes, né, de With or Without You e Red Hill Mining Town, que essa Red Hill Mining Town na época
era um vídeo inédito, né? Até então não tinha saído para o público em geral. E o selo dele é um selo branco, muito bonito, né? E aqui está com a nossa contracapa apresentando uma outra foto da banda ali, né? Muito interessante. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso livro. Esse livro bem interessante aqui, que tem mais ou menos em torno de 50 a 60 páginas, né? Eu acho que são 56 páginas, não lembro agora. Bom, ele é um livro parecendo um diário, né? Todo preto, né? Com essa árvorezinha aqui. Bom, aqui nós temos já uma foto da banda, logo de cara. Virando aqui a página, nós temos aquelas duas litografias que eu tinha mostrado para vocês, né? A do The Edge com Larry e a do Bono com Adam. Virando aqui a página, nós começamos aqui com um grande texto falando sobre a gravação desse álbum, sobre as influências que a banda estava tendo na época, né? Uma leitura muito legal que vale a pena, né? É escrita por Bill Flanagan. Bem interessante isso aqui. Virando a página aqui, nós temos mais fotografias, né, da banda no deserto, né? Coisas que ficaram de fora. Muito legal. E aqui nós temos os escritos de Bono. Bono falando sobre o que estava acontecendo nessa época, né? O que incentivou ele a escrever as letras dessas músicas para esse álbum, né? Naquela época, então, que a banda tinha feito vários concertos ali, chamado Conspiracy of Hope Tour, né? Ali um breve concerto em 86, sobre vários momentos ali políticos, né, que estavam ocorrendo no mundo, né? O desemprego na Irlanda, a fome na África, né? Tudo, né? O governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Então, as viagens que ele fez à América Central também, o Bono com a esposa dele, né? Então tem bastante coisa aqui que ele fala, né? Bom, virando a página, nós temos aqui um breve comentário de Daniel Lanois, né? E aqui à direita os comentários de Adam Clayton, né? Falando exatamente a percepção dele daquela época do álbum, né? Muito legal. Aqui ao lado nós temos um depoimento de Dave Batson e René Castro aqui do lado direito, né? Virando a página, nós temos aqui os comentários de Steve Avery e Anton Corbijn, né? O Anton Corbijn, que é um fotógrafo que trabalhou durante muitos anos com o U2, né? Seguindo aqui, nós temos o depoimento de Brian Eno. Brian Eno, que trabalhou na produção desse álbum, também já tinha trabalhado com ele no Unforgettable Fire, né? Falando sobre bastante coisa, sobre a sonoridade que esse álbum ele resolveu colocar, né? Muito legal. Bom, aqui nós temos coisas muito interessantes, né? Que os fãs gostam, né? Nós temos aqui a capa do single do Wed Street Have No Name, e aqui ao lado a letra da música escrita à mão, né? Pelo próprio Bono. Muito bacana isso aqui, né? Aqui ao lado nós temos a letra de Still Haven't Found What I'm Looking For, com a capa do single, né, dessa música aqui à direita. Virando a página, nós temos aqui a capa do single do Without Doubt, e do outro lado aqui a letra da música, com várias fotos ali do The Edge, né? Virando aqui nós temos a letra de Bullet the Blue Sky, com várias fotos da banda também. Muito material, muito bom. Um material com a qualidade muito boa, né? Nós temos aqui outra foto da banda, né, separado, cada um separado ali. E aqui à direita a música Run to Stand Still, a letra da música escrita à mão. Muito bacana, né? Outra música também escrita à mão é Red Hill Mining Town, também escrita à mão. E aqui uma foto da banda também. Nós temos ainda, virando a página, a letra de In God's Country, com a capa do single da música, né? Esse single aí que foi o último single do álbum lançado, né? Aqui nós temos Strip Through Your Eyes, e virando a página nós temos One Tree Hill e Exit. One Tree Hill também tem ali a capa do single de One Tree Hill, que só saiu na Nova Zelândia, né? Visto que essa música foi dedicada ao hold ali da banda, né? O assistente do Bono, né? O Greg Carroll, que era da Nova Zelândia, bem legal.
E aqui mais fotos da banda com a letra de Mothers of the Disappear. E no final aqui nós temos os comentários de The Edge, falando da história da gravação do álbum, né, que foi gravado em dois locais diferentes, né? Fala também sobre algumas músicas inéditas, né, que só saíram nesse box, alguns B-sides também. Bom, virando a página aqui, nós temos várias fotografias da banda separada, né, outras em conjunto, né? Muito bacana isso aqui, essas fotos preto e branca. E aqui no final nós temos a única letra desses bônus, né, que é a letra de Wave of Sorrow Birdland, né, que foi uma música lançada exclusivamente para esse box, essa música inédita, né? Bom, virando aqui a página, nós já temos já os créditos do álbum original, né? Nós temos também ali os créditos da edição de aniversário de 20 anos, né? Aqui à direita nós temos ali todas aquelas ONGs que o U2 apoia, né? O Greenpeace, e Aung San Suu Kyi, na época que tinha até feito uns anos antes ali a faixa Welcome para ela, dedicando para ela, né? A Anistia Internacional, várias coisas aqui, né? Bom, e aqui virando a página nós temos ali os créditos do CD bônus, né? Das músicas ali que são B-sides, né? Onde cada música é de qual single, né? As músicas inéditas também, né? E tudo mais. E aqui à direita, nessa página branca, nós temos os créditos do DVD que vem nesse box. E aqui no finalzinho nós temos a letra de America, né, que é uma faixa que está nesse álbum aqui, que também é uma faixa inédita, né? E fechando aqui o box, nós temos aqui uma fotografia da árvore de Josué, a The Joshua Tree, né? Esse então foi o nosso box de 20 anos, esse box que hoje não existe mais para venda, a não ser que seja usado, né? Essa é a edição de 20 anos de aniversário do álbum The Joshua Tree, que foi lançado exclusivamente em CD DVD. Não há registro dele em vinil. É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se for se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda semana tem vídeo novo. E também não deixe de deixar o seu comentário, pois eu leio todos eles. Então, até a próxima semana. Valeu!